Vamos lá, a importância dos exemplos. Vamos para mais uma videoaula sobre redação terceiro ano. Espero que todos vocês estejam bem, né? Vamos lá. Já vimos a importância de apresentar os porquês daquilo que afirmamos para fundamentar nossos argumentos, não é isso? Mas além dos porquês, interessa também citar exemplos que apoiem nossos posicionamentos. Os exemplos dão vida ao texto, esclarecem o raciocínio, eliminam a compreensão, certo? Intensificam o processo de persuasão, expõem as ideias de modo concreto. Os exemplos não só ilustram o texto, mas levam o leitor a sentir, a pensar e a viver, certo? Muitas vezes, o momento mais significativo de um texto é o da exemplificação. É agora que vamos entrar no mundo, certo? Da importância dos exemplos. Vamos ver um texto que se apresenta um exemplo contundente, ok? Vamos lá. A cor do Brasil, certo? Vamos prestar atenção. Durante anos, os brasileiros crescem ouvindo três afirmações de que Deus nasceu por aqui. O Brasil não tem furacões ou terremotos. O brasileiro é um homem cordial e nesta terra não existe racismo. É verdade que estamos livres de desastres naturais, que infernizam outras nações, mas os índices de violência decorrentes da rápida urbanização do país nas 3 últimas décadas demoliram a teoria do brasileiro cordial. Agora, segundo pesquisa Isto É, publicada nesta edição, chegou a hora de rever o mito da convivência pacífica entre brancos e negros. O brasileiro é racista, pelo menos para 83% dos entrevistados que disseram existir discriminação racial em relação ao negro. É uma opinião forjada pelas histórias do cotidiano. No Rio Grande do Sul, Luciano Ribeiro, um jovem negro de 19 anos, foi atropelado por uma BMW. O motorista branco, Rogério Ferreira Pancera, não socorreu o rapaz, alegando tratar-se de um negro numa bicicleta roubada. O mesmo argumento serviu ao neurologista, também branco, Antônio Carlos Marrone, né, para justificar a demora no atendimento ao rapaz que fora levado ao hospital, né, ao Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Luciano morreu 2 dias depois, no outro hospital. A Mãe de Deus, né, no hospital, o Mãe de Deus, né, é vítima do traumatismo craniano, né. O pior de tudo é temendo ser confundido com um ladrão de bicicletas. Ele andava sempre com a nota fiscal no bolso. Né? Pior ainda, gente, nenhum motorista, nem o Hospital Nossa Senhora das Graças responderam na justiça por seus atos. Então, gente, está claro aqui, né, a discriminação contra o negro, né, assim como contra nordestinos e mulheres, né, prospera por causa da impunidade. Então, gente, há textos que apresentam, né, uma sequência, uma série organizada de exemplos para dar ênfase ao processo de argumentação, certo? Vamos ler agora e reconhecer esse tipo de estruturação, ok? Vamos lá. A internacionalização da Amazônia. Preste atenção. Durante debate recente em uma universidade nos Estados Unidos, o ex-governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, foi questionado sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia. O jovem introduziu sua pergunta dizendo que esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. Segundo Cristóvão, foi a primeira vez que um debatedor determinou a ótica humanista como ponto de partida para sua resposta. Olha, gente, de fato, como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internalização da Amazônia.
Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, posso imaginar a sua internacionalização, como também de tudo o mais que tem importância para a humanidade. Certo? Se a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser internacionalizada, internacionalizaremos também as reservas de petróleo no mundo inteiro. O petróleo é também importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia, para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não seu preço. Olha, gente, presta atenção. Né? Vamos lá, de seu preço, né? Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada. Ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Vamos lá, vamos na leitura. Não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Continuando. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Ó, gente, presta atenção. Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Não faz muito, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Além disso, aquele quadro deveria ter sido internacionalizado. Olha, gente, durante este encontro, as Nações Unidas estarão realizando o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos Estados Unidos. Por isso, eu acho que Nova York, como sede das Nações Unidas, deve ser internacionalizada. Pelo menos, Mahatma deveria pertencer à humanidade, assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, cada cidade com sua beleza específica, sua história do mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos querem, internacionalizar a Amazônia, pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados Unidos. Até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. Não é isso? Nos seus debates atuais, os candidatos à presidência dos Estados Unidos têm defendido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança
que cada criança do mundo tenha possibilidade de ir à escola, certo? Possibilidade de ir à escola. Intencionalizemos as crianças, tratando-as todas elas, não importando o país onde nasceram, como patrimônio que merecem cuidados do mundo inteiro. Ainda mais do que merece a Amazônia, quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade. Eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar, que morram quando deveriam viver. Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo, mas, enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa. Bom, gente, preste atenção. Aqui, né, os exemplos, né, repetindo aí, que eu esqueci de passar o slide, mas assim, como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo. Mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa. Então, gente, os exemplos podem ser retirados, né? Podem ser retirados de jornais ou revistas, também de filmes, e também se encontram na história, na geografia, né? Na filosofia, na literatura, nas ciências naturais ou ainda nos esportes, na vida cotidiana, por exemplo. O importante é que sejam adequados ao tema, ao ponto de vista defendido e que ilustrem expressivamente as ideias do autor. Certo? Olha, muitas vezes não basta simplesmente criticar o exemplo. É preciso apresentá-lo e em seguida fazer sua interpretação, como uma breve análise para garantir a eficácia da argumentação. Certo? E aqui eu estou passando para vocês a atividade na página 78 e 79. Observe que na página 78 a atividade diz assim: fundamentar com exemplos. Encontre um ou dois exemplos para cada uma das colocações a seguir. Primeira colocação: nenhuma época acumulou conhecimentos tão numerosos e tão diversos sobre o homem como a nossa. Né? Vamos para o próximo. Né? A próxima colocação. Nenhuma época conseguiu tornar esse saber tão facilmente acessível. E a próxima colocação, mas também nenhuma outra época soube menos que o homem. O que é que vocês vão fazer aqui nessa primeira questão? Vocês irão acrescentar um ou dois exemplos para cada uma dessas colocações. Para cada uma dessas colocações, certo? Não precisa ser muito, não. Um já serve, dois tá ótimo, certo? A letra B, ainda na primeira questão, diz o seguinte: encontre um ou dois exemplos para as duas primeiras colocações abaixo. Só tem uma colocação. Então, ele está pedindo para que você encontre um ou dois exemplos para as duas primeiras colocações abaixo. Peço a Deus, né, força para suportar o que não pode ser mudado. Coragem para mudar o que não pode ser mudado. E sabedoria para discernir entre uma coisa e outra. Então, aqui ele quer que você encontre um ou dois exemplos para as duas primeiras colocações, certo? A segunda questão diz o seguinte: identificação de exemplos. O texto a seguir apresenta explicações do processo de globalização através da história. Reconheça os exemplos do mundo de hoje e acrescente dois que revelem a aniquilação das diferenças. Aí tem um texto que diz assim: globalizar é um instinto humano. Hoje se fala muito em globalização, mas se perguntarmos a um executivo o que é mesmo globalização, ele não sabe. Globalização é quase um instinto humano. Os homens sempre procuram globalizar seus conhecimentos. Primeiro por meio da descoberta, da exploração e da cartografia de todo o planeta. Depois com as grandes viagens, com armas e mercadorias, né? Tentaram se conquistar as regiões recém-descobertas do mundo. Depois as conquistas e deram por meio das capitais e das ideias. A igreja fez como missionários, a CNN a fez através de sua rede TV e o Brasil por suas novelas. Hoje temos tudo isso junto, a todas as formas de globalização anteriores e temos que acrescentar que pela primeira vez há um país hemogênico
que tem seu exercício em todo o planeta, né? Vocês irão ler esse texto e vocês irão retirar daqui, vocês irão reconhecer os exemplos do mundo de hoje e acrescentar 2 que revelam a aniquilação das diferenças, certo? Espero que vocês façam essa atividade, certo? Faz parte da atividade de vocês, né? Bons estudos, somente a página 78 e 79. Se você quiser, pode fazer no livro, tem espaço suficiente, pode responder no seu livro, tem muito espaço. E agora é só exercitar. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.